Mas só que o processo de Venâncio António Bila Munhane ainda está a fazer correr muita tinta pelo país. Agora surgem exatamente algumas críticas e com base exatamente num conhecimento jurídico em que dizem que o procurador que instruiu o caso de Venâncio António Bila Munhane é de terceira categoria, o que quer dizer é um procurador distrital. E este mesmo procurador estava em regime de empréstimo à Procuradoria-Geral da República, onde ele esteve lá a usar aquela casa. O processo estava numa instrução preparatória e tudo estava a acontecer enquanto que o procurador é de terceira categoria, quer dizer, é do distrito de Campo Fumo. Aquele procurador saiu de Cambuquana e para Campo Fumo e estava a instruir o caso exatamente na PGR. O que, na verdade, não é da sua competência de estar a fazer o caso, de estar a fazer aquela instrução preparatória dentro exatamente daquele edifício mãe. Estamos a falar de quase que um administrador do distrito de Nicoadala estar a responder os casos pelo país todo, neste caso no gabinete do primeiro-ministro, se vocês quiserem. Então, essa crítica que está sendo feita agora, quase ou na presidência da República, enquanto que é um administrador do distrito de Nicoadala. E como que isso é possível e como que esse processo está sendo levado. E vem mais algumas críticas que no segundo ponto que eu vou vos chamar. Mas antes de vos chamar para lá, eu vou me apresentar. Sou uma pequena mute e eu gostaria de te convidar a deixar seu like, se inscrever e partilhar o vídeo com amigos e familiares. E outra grande e maior crítica, vocês podem me perguntar por que você está a se implicar com o caso de Venâncio António Bila Munhane dessa maneira. Ele é procurador, não deixa de ser procurador. Ou se é o administrador do distrito de Nicoadala, não deixa de ser exatamente uma parte que pertence a toda a máquina governativa. Tem uma coisa no direito que é chamada de incompetência à razão da matéria. Isto, o que quer dizer incompetência à razão da matéria, é que tem assuntos que são resolvidos com base no seu nível em que está. Ele não está no nível exatamente de instruir e de estar acima de processos que estão acima dos 8 anos passar a petição, não são matérias do nível dele. E falando exatamente de matéria de terrorismo, é uma matéria que leva exatamente a pena, a moldura penal dos 20 a 24 anos de prisão, o que quer dizer que já ultrapassa aquela pena exatamente dos 8 anos, que é o máximo dele, e logo estamos aqui a falar que ele é incompetente. Não que não conheça, não que não tenha o conhecimento no nível de direito, mas sim porque aquilo não compete a ele. Não compete a ele. Porque por ser exatamente o procurador de terceira categoria, isto não pode estar a instruir casos tão graves e tão elevados quanto esse. Aliás, os crimes que são que levam Venâncio António Bila Munhane até lá são crimes cometidos à nação moçambicana. Segundo eles, é um criminoso do país que está contra a segurança do Estado. Deve ser um outro procurador que está num nível um pouco mais elevado que a dele, ok? Não desprezando o seu conhecimento, mas sim pela sua categoria, não lhe compete estar exatamente naquele nível. Essas são críticas com base jurídica que são feitas agora, que ainda vão fazer correr muita tinta. E tem um ponto extremamente importante aqui que temos que discutir. O procurador não faz indicação da subsunção em concreto, do crime em concreto que foi cometido por Venâncio António Bila Munhane, e muito menos exatamente das violações graves que ele faz. Então isto já leva o processo a uma possível nulidade e já compromete exatamente o trabalho do procurador, porque quando vai assim de uma forma muito vaga, isso cria certa forma ambiguidade, e essa ambiguidade coloca uma situação extremamente complicada para o juiz. Então quem vai fazer esse trabalho? Porque aí ele diz que o arguido meteu
uma lista de crimes ou vários crimes e não se dá em concreto exatamente quais tipos de crime o que ele cometeu, e se isso pode ser ambíguo e pode ser grave, pode levar até a anular-se o processo que o procurador estava aí a fazer. Em outras palavras, um procurador que pode-se dizer incompetente na matéria, não só incompetente na matéria, mas também incompetente no trabalho que fez. Agora estamos a descobrir outro lado exatamente do que ele faz. E essas críticas todas circulam por aí nas redes sociais e ainda colocam este senhor em saias justas. O que podemos ver nos próximos dias, ainda um processo de Venâncio António Bila Mondlane anulado, ok? Temos ainda alguns casos, bons entendedores de direito dizem que não há exatamente motivos e não há algo em concreto para isso. Aliás, o próprio procurador é acusado de ter sido de ter ignorado o motivo pelo qual que levou o arguido a cometer os crimes em que é acusado, que é exatamente a fraude eleitoral que aconteceu em Moçambique, e isso foi ignorado no próprio processo, que devia ser incluso no próprio processo para poder chegar a um nível do processo lá no tribunal, porque o juiz tem que receber um processo completo com detalhes para poder facilitar o seu trabalho, porque a instrução preparatória que foi feita, a procuradoria fazer isso, tem que facilitar tudo na instrução preparatória para quando chegar ao tribunal ser exatamente uma matéria que tem consistência e que facilite o trabalho do próprio juiz. O procurador, não fazendo exatamente a indicação ou substituição dos factos concretos na norma violada, já coloca exatamente numa situação de saia justa. Será que o procurador ou a procuradoria vai poder, o Ministério Público será que vai dar essas acusações em concreto da norma violada exatamente na sede do tribunal? Não sabemos. Então, um trabalho incompleto feito pelo procurador e a sua equipa. E agora, o que mais nos interessa e nos preocupa é exatamente os advogados do Venâncio António Bila Mondlane, que devem fazer um trabalho muito árduo e para poder lutar, e ainda tem espaço para poder anular-se esse processo, porque não tem consistência na matéria e também há incompetência na matéria, por exemplo, do próprio procurador, que começou exatamente com essa instrução preparatória para o tribunal. Estamos a falar, em outras palavras, que pode-se levar a se anular o processo de Venâncio António Bila Mondlane. Muito obrigado por nos acompanhar. Vão deixar os vossos comentários lá no campo democrático. Depois vamos ver isso com o tempo e vamos ouvir também dos mais informados, mais esclarecidos na matéria de direito, o que é que temos a seguir. Muito obrigado. Quem vos falou é uma pequena Mute. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever e partilhar o vídeo com amigos e familiares. Tchau, tchau.